As controvérsias da campanha eleitoral no Brasil continuam a repercutir no exterior. Um artigo publicado ontem pelo Wall Street Journal, um dos jornais de maior circulação do mundo, acusa a esquerda brasileira de usar a justiça eleitoral para amordaçar os críticos ao ex-presidente Lula. Segundo o texto do mesmo jornal, a campanha do petista quer silenciar o debate público sobre os casos de corrupção do governo Lula. O artigo ainda critica o TSE por ampliar os próprios poderes e assumir a função de arbitrar o que é verdadeiro ou falso no debate político. Até a imprensa estrangeira já entendeu que a situação no Brasil é de censura pelo judiciário, ao que parece. Mas, além da imprensa, Felipe, nós temos também a questão dos investidores. Ninguém investe num país em que não existe segurança jurídica. Isso gera um efeito cascata. Perfeito. Gera efeito cascata. Segurança jurídica é um dos pontos principais para o investidor resolver investir em um país, não é? E nesse aspecto, nesses últimos meses, né, no período eleitoral, a gente está capengando na justiça. Infelizmente, está capengando na justiça. Mas eu queria colocar um ponto aqui, Pavinato, sobre esse assunto, né, que eu acho que nós temos que resolver isso na próxima legislatura, né, que é o papel da justiça eleitoral, não é? Que o Brasil é um dos poucos países, se não o único país, que tem uma justiça especializada no direito eleitoral, não é? Porque pela dinâmica da eleição no Brasil, territorialmente falando, né, e outros aspectos, se fazia necessário uma justiça própria, não é? Só que todo mundo está vendo os excessos da justiça eleitoral, tem que se discutir o real papel dela, né, e os limites dela na próxima legislatura, né? Porque da forma que está, realmente não está funcionando. Realmente o que aparenta no exterior, essa imprensa internacional, Wall Street Journal, New York Times, semana retrasada, também publicou um artigo falando dos excessos do Alexandre de Moraes. Isso apenas coloca a gente numa situação muito complicada para o investidor, não é? Mas na política interna, que eu acho que é importante, né, também, a gente vê determinados excessos que acabam violando direitos fundamentais, como o direito fundamental da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, né? Então isso realmente tem que ser revisto, sim, né? Agora são 15 horas. E aí? Alguém quer tecer algum comentário sobre o artigo do Wall Street Journal? Não, eu tenho uma notícia fantástica. Como a gente tem líderes em todo o mundo, né? Ontem um líder dos Estados Unidos, Roberto Medeiros, ele até comentou comigo o seguinte, olha que interessante, ele recebeu um jornal doméstico, tipo uma Folha de São Paulo, e não vou falar esquerda, vou começar a falar socialista, né? Vamos trocar o conservador e o socialista. Então, ele recebeu um jornal do México extremamente socialista e era incrível, estava dando 5% de vitória para o nosso presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que se no México já estão divulgando, pulverizando a vitória do Bolsonaro, eu acho que... Agora, o problema é o seguinte... Como é que o Alexandre de Moraes agora vai mexer com o México? Exatamente. Quero ver. Quero ver. Agora, desculpa, só acrescentar um ponto que eu acho importante, antes de você rodar, desculpa aí, que eu acho importante, né, que a gente... rodar no peão da casa. É outro problema. A questão da fake news realmente é um problema, né? Algumas pessoas, eu tenho visto algumas pessoas, comentaristas, falando que o ideal é o sistema americano, da First Amendment, primeira emenda, que dá liberdade de expressão ampla. Mas nos Estados Unidos também há a limitação do direito de liberdade de expressão. Tá? Os Estados Unidos é muito louco. É muito louco. Nos Estados Unidos, quando alguém dá uma informação falsa ao vivo, paga bilhões. Né? O Alex Jones, recentemente, foi obrigado a pagar $1 bilhão por conta de uma fake news dele. Né? No Brasil, a pessoa fala uma informação errada, o teto da jurisprudência do STF é R$30 mil. Vocês querem o sistema americano ao invés do sistema brasileiro?
Vamos discutir isso, vamos discutir profundamente. Não, o pior que nem é o sistema brasileiro, porque o sistema jurídico brasileiro ele não tem um teto de indenização por um caso de um dano material, moral ou lucro cessante, seja lá o que for de dano causado por uma notícia falsa. O que acontece é que o judiciário brasileiro, do meu ponto de vista, me corrija se estiver errado, Cris, o judiciário brasileiro olha o povo como se fosse uma gentalha. É isso aí. Aí não vou te dar mais de 5 mil reais, porque senão você vai ficar enriquecimento, você vai ter enriquecimento ilícito.